Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo, o dia de número 200. Hoje, se você está acompanhando desde o começo, já estamos no vídeo de número 200. Já foi uma longa caminhada, com a graça de Deus já passamos da metade e vamos continuar perseverantes, sempre com a graça de Deus, até o fim do ano. No dia de hoje, Profeta Jeremias, capítulos 42, 43, 44 e 45. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje, um dia especial, dia de número 200. No dia de hoje nós vamos ouvir Deus falando através de Jeremias que o povo não deveria fugir para o Egito. A profecia de Jeremias ela é sempre muito clara, o povo foi infiel, a Babilônia iria invadir, a deportação aconteceria, a destruição da cidade também aconteceria, as pessoas deveriam ser passivas, deveriam aceitar aquele momento e era uma oportunidade de conversão. Porém, haviam profetas locais, outras pessoas que diziam que era exagero de Jeremias, que ele estava causando confusão entre o povo, desencorajando o exército, então aquilo não era algo positivo. Então ele chegou a ser preso, chegou até a reclamar da sua própria existência, e no dia de hoje ele vai deixando ainda mais claro, já começou ontem e hoje ele é ainda mais claro, haviam pessoas que queriam fugir para o Egito. Eles tinham aquela ilusão que o Egito era poderoso, que o Egito era um império mais forte, que lá no Egito eles estariam seguros. Então, Jeremias ele disse, se vocês fugirem para o Egito, vocês irão perecer. Todos que forem para o Egito irão morrer. E alguns que conseguirem escapar e voltarem para Israel, esses vão sobreviver. Mas a maioria, aqueles que forem para o Egito, vão sobreviver. E nesses capítulos, se não me engano, no capítulo 44, nós vamos ouvir até algumas reclamações. Olha, quando nós oferecíamos incenso para os deuses pagãos, nós éramos abençoados. E depois, quando nós fomos fiéis, vem tanto sofrimento, tanta dificuldade, tanta perseguição. O povo que foi infiel continua ainda reclamando contra Deus. Então nós estamos nesse contexto aqui, um contexto final, quando o povo está sendo vencido, o povo hebreu, o povo de Javé, está sendo vencido pela Babilônia, e aí o povo, através da profecia de Jeremias, em vez de se converter, reclama ainda mais. No dia de hoje, nós vamos ver ali no último capítulo de hoje, capítulo 45, é como se fosse uma consolação. Nós temos aqui uma profecia, um oráculo de Jeremias, não para o povo, mas para o seu secretário, que foi Baruque. No comentário da Bíblia, da Bíblia de Jerusalém, diz assim que Baruque ele foi tão importante, ele foi tão essencial na missão de Jeremias, que possivelmente ali entre os capítulos 23, o capítulos 26, até o capítulo 26 é quando termina ali de fazer os anúncios daquilo que seria a destruição, daquilo que seria a invasão da Babilônia. Depois do capítulo 26 já é um momento mesmo de invasão. Então, a nota de rodapé, alguns autores dizem que Baruque ele foi tão importante que grande parte desse livro, especialmente ali capítulos de 26 a 44, foi escrito pelo próprio Baruque. Então no capítulo 45 de hoje nós vamos ouvir um anúncio, uma profecia, através de Jeremias, Deus consola Baruque, que era o secretário do nosso profeta. Capítulo 42, primeiro capítulo de hoje, a mensagem aqui é clara, o povo começa a perguntar a Jeremias, o que nós devemos fazer? Interceda por nós, clame a Javé para nos defender, clame a Javé para
nos proteger. Então, no começo, aqui no capítulo, nesse bloco de hoje, que é de 42 a 45, no começo o povo pede o auxílio de Jeremias, o povo pede para ele interceder junto a Deus. E aí depois, aos poucos, eles começam a reclamar que eles haviam incensado deuses pagãos, adorado deuses pagãos, e aí eles eram mais felizes do que agora. Então, nós vamos vendo aqui uma grande degradação moral e de fé desse povo. No começo, clamam a Deus através de Jeremias. Depois reclamam que quando adoravam, seguiam deuses pagãos, eram mais felizes. E aí, o bloco de hoje vai terminar mostrando Jeremias profetizando para o bem, para trazer esperança para o seu secretário, para Baruque. Baruque, depois, nós vamos ter um livro especialmente escrito com o nome dele. Irmãos e irmãs, estamos ali então no capítulo 42, onde começa um movimento de fuga para o Egito. E aí o profeta, ele é muito claro que eles não deveriam fugir para o Egito. Por quê? Porque eles não deveriam ter medo do rei da Babilônia. Deveriam ser passivos, deveriam se entregar, mas não deveriam ter medo. Veja ali, várias vezes aparece essa palavra, não tenham medo. Versículo 11. Não tenhais medo do rei da Babilônia, diante de quem não tendes medo. Não tenhais medo, oráculo de Javé, pois estou convosco para vos salvar e para vos livrar de suas mãos. E aí continua o versículo 12, também muito bonito. Eu vos considerei a misericórdia, e ele terá misericórdia de vós, e vos fará voltar à vossa terra. Então dizendo, não fujam para o Egito, continuem na terra, que Deus terá misericórdia de vocês, serão salvos na terra que vocês receberam de Deus. Ali no versículo 19 diz assim, Deus dizendo, resto de Israel, Javé declarou, não entreis no Egito, sabeis que eu hoje vos adverti solenemente. E aí Deus vai dizendo com mais clareza no último versículo, que é o 22 do capítulo 42. Morrereis pela espada e pela fome, pela peste, no lugar onde quisestes entrar, onde quisestes entrar e vos estabelecer. Ou seja, permaneçam na terra e não devem ir para o Egito. É Deus anunciando. No capítulo 43, nós vamos encontrar aqui o povo. Ele ouve, ele entende o que Deus está dizendo, mas o capítulo 43 diz que o povo fez exatamente o contrário. Eles pegaram e foram para o Egito. Muitos fugiram para o Egito no momento de desespero. E aí Deus ele pede assim ao profeta, que nós temos uma profecia, um símbolo. Ele pede para Jeremias pegar e enterrar algumas pedras no território egípcio, que no território do Egito sejam enterradas algumas pedras. E aí o profeta, uma pessoa representando Deus, vai lá e enterra as pedras no território do Egito. E aí depois Deus ele revela o que aquilo significava, o que aquele símbolo queria dizer. Essas pedras que foram enterradas no Egito simboliza a entrada de Nabucodonosor, a entrada da Babilônia, e nesses lugares serão construídos templos, serão construídos altares, serão construídos locais de poder da Babilônia. Então, aquilo lá, aquelas pedras que entravam no Egito e eram enterradas naqueles lugares, representavam o poderio que a Babilônia depois teria sobre o Egito. E aí, o que aconteceria com o Egito? Parece que a esperança do povo era o Egito traria segurança, traria força para eles. E aí no final do capítulo 43, no versículos 12 e 13, mostra que o Egito seria destruído. Mostra ali a destruição do Egito. No capítulo 44, nós temos o povo já no Egito, aquilo que Deus pediu para que eles não fizessem. E aí no capítulo 44, dos versículos 2 e seguintes, Deus ele faz como se fosse uma recordação das razões porque aquilo estava acontecendo na vida deles. Eles foram abençoados, foram queridos por Deus, mas eles foram infiéis. Veja, aqui na Bíblia do Padre, vamos ver? Algumas vezes eu mostro para vocês, eu coloquei aqui, ler. Então depois vocês têm a Bíblia de vocês, e aí o Padre vai os versículos aqui para frente, vocês podem perceber,
que eu gosto muito de grifar, e eu vou sempre grifando aquilo que chama mais a minha atenção, ajuda muito na minha reflexão. Então, aqui está grifado. O padre não vai ler tudo para vocês, para o texto, para a reflexão ela ficar mais dinâmica, ela ficar... Eu penso que nós, quando o padre lê, nós focamos aqui exatamente nessas palavras e vocês podem ler. O objetivo do vídeo é mais explicar do que repetir as informações que estão aqui. Então, aqui no capítulo 44, versículos 2 e seguintes, vai mostrar que houve um aviso. Deus ele vai dizer: eu avisei, eu vos preparei. Vocês sabiam que o que vocês estavam fazendo era abominável, que Javé detestava, e vocês serviram deuses pagãos, serviram deuses estrangeiros, vocês não deveriam ser infiéis. E aí vai mostrando tudo aquilo que o povo fez. E aí Deus vai recordando que no Egito aquele povo havia sido salvo, que no Egito aquele povo tinha tido, isso daqui nós já vimos nos capítulos anteriores, tinha tido um momento ali singular de libertação. E aqueles que forem para o Egito novamente, o que não deveriam fazer lá, iriam morrer. A morte aconteceria no Egito. Veja aqui no capítulo 44, no versículo 13. Castigarei aqueles que se instalarem na terra do Egito, como castigarei Jerusalém, pela espada, pela fome e pela peste. Não haverá quem escape ou fuja do resto de Judá. Daqueles que entraram na terra do Egito, para lá morrerão. Quanto a voltar para a terra de Judá, para onde desejam voltar, a fim de lá habitarem, certamente não voltarão, a não ser apenas alguns fugitivos. Então o texto continua dizendo, e aí depois é a parte que eu disse no começo, que é uma parte muito triste mesmo, no capítulo 44, nos versículos 15 até o versículo 23. O povo se arrependendo de ter adorado Javé, de ter feito o bem, de ter seguido a Deus. Veja, homens e mulheres incessavam deuses estrangeiros e todas as mulheres presentes em uma grande assembleia. Eles diziam, naquele tempo que cessamos de oferecer incenso à rainha do céu e de fazer-lhes libações, não é Nossa Senhora, hein? Tudo nos faltou. Olha, quando nós paramos de incensar deuses pagãos, tudo nos faltou. E nós perecemos a espada pela fome. Por outro lado, quando oferecemos incenso à rainha do céu, quando lhe fazemos libações, é por acaso, sem que saibam nossos maridos que lhe fazemos bolos que a representam e que lhes fazemos libações? Em outras palavras, o povo, quando eles pensam isso, é uma depravação moral e religiosa enorme, eles pensam, isso aqui é uma superstição, pensam que quando serviam deuses pagãos eles eram abençoados. Foi só para servir deuses pagãos que eles passaram a sofrer. E aí depois vem o oráculo de Javé que diz assim, vocês também me ofereceram incenso, vocês também me adoraram, mas o povo, ele adorava a Deus, mas ao mesmo tempo ele pecava, ele adorava a Deus e adorava o pecado. Então o sofrimento, a morte do povo foi consequência do pecado, foi consequência de terem se afastado da lei de Deus. Ainda no capítulo 44, no finalzinho do capítulo 44, que é um capítulo mais longo, o capítulo mais longo de hoje, Deus está dizendo que ele dará sinais, que o Egito será destruído, e ele diz que no Egito não haverá ninguém que invocará o nome de Javé, que o nome de Javé seria totalmente ignorado, seria totalmente esquecido no Egito. Para quê? Para mostrar que aquele povo que fugiu para o Egito, querendo se salvar, querendo preservar a sua vida, no fim, o que aconteceu ali depois de tudo isso é que esse povo perdeu a fé, e além de perder a fé, ele acabou sendo morto, ele acabou sendo destruído. Então o profeta é sempre alguém que antecipa a história, alguém que, por inspiração de Deus, mostra qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade do céu. E aí as pessoas têm a liberdade de ouvir ou não. Na maioria das vezes não ouvem, e aí não é questão de punição nem de castigo, aí vem o fruto daquilo que colheram. Quem semeia com lágrimas, com fidelidade, colhe bênçãos. Agora as pessoas que são infiéis, nós sabemos que o problema, a dificuldade, o sofrimento, ele também virá
na vida dessa pessoa. O capítulo 45 é um capítulo muito curto, aqui o padre pede licença, que nós vamos ler e vamos meditar. Hoje nós vamos ter uma exceção, nós vamos ler um capítulo todo. Então vocês vão perceber, podem marcar aí no relógio, não vai demorar mais do que 2 minutos a leitura desse capítulo. Palavra que o profeta Jeremias dirigiu a Baruque, filho de Nerias, quando ele escreveu num livro estas palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim disse Javé, o rei de Israel, a teu respeito, Baruque. Tu disseste: ai de mim, pois Javé acumula aflição à minha dor. Estou cansado de gemer e não encontro repouso. Assim lhe dirás: assim disse Javé: eis que demolirei o que construí, e o que plantei arrancarei, e isto para toda a terra. Agora vem a profecia. E tu procuras para ti grandes coisas. Não procures, porque eis que trarei a desgraça sobre toda a carne, oráculo de Javé. Mas a ti concederei a vida em recompensa, em todos os lugares para onde fores. Dizendo assim: Baruque, Baruque, você foi fiel, e onde você for, você vai ser abençoado. Então, irmão, irmã, a nossa esperança, a nossa força, a nossa referência é a fidelidade que nós devemos ter a Deus. Nós temos aqui inúmeros exemplos de pessoas que serviram, foram fiéis a Deus e foram abençoadas. Abençoadas não significa ausência de dificuldade, ausência de problemas. Significa paz no coração e depois a vida eterna. Com alegria, com a graça de Deus, hoje é o dia de número 200. Nós temos mais 2 dias no profeta Jeremias, depois vamos para Lamentações e depois para Ezequiel. Essa é a nossa caminhada. Esses são os nossos estudos. Parabéns por estar perseverando até aqui. Vamos adiante e amanhã nós continuamos com a graça de Deus, a nossa meditação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Leia, medite, não apenas entenda, traga para a sua vida quando você tiver algum sofrimento, alguma dificuldade. Lembre disso que os homens de Deus passaram. E mesmo assim, nessa luta, neste fogo, eles foram purificados, foram fortalecidos e alcançaram a glória da vida eterna. Deus não prometeu salvação sem cruz a ninguém, nem ao seu próprio filho. Conosco também não será diferente. Graças a Deus temos o exemplo de Jeremias. E aí Deus envia Baruque para estar do lado dele. Os outros, todos pereceram e sofreram. Ele foi fiel e alcançou a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.